Você é incapaz de ir mais longe. Seu tempo aqui acabou. Não se incomode em voltar amanhã. As palavras pairavam no ar como gás venenoso, espalhando-se pela mesa de almoço corporativa onde nossa equipe estava sentada em silêncio atordoado. Meu garfo bateu na minha salada meio comida enquanto David Patterson, meu chefe há 6 anos, fazia essa execução pública com a crueldade casual de alguém comentando sobre o tempo. Olhei para os rostos dos meus colegas. Alguns desviavam o olhar, outros me encaravam com fascínio mórbido. 6 anos de dedicação, inúmeras noites mal dormidas e metas de vendas recordes que eu havia quebrado para Patterson Financial Advisors, e foi assim que tudo terminou, com salmão grelhado e conversa fiada. Eu entendo, as palavras escaparam dos meus lábios antes que eu pudesse impedi-las, acompanhadas por um sorriso amargo que parecia uma rachadura se espalhando pelo meu rosto. Memória muscular de anos aceitando suas críticas, de me tornar menor para acomodar seu ego. O que David não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu estava me preparando para esse momento há meses. O envelope na gaveta da minha mesa continha minha apólice de seguro, o resultado de uma documentação cuidadosa e de uma pesquisa silenciosa. Olhando para trás, eu deveria ter previsto isso desde o momento em que ele contratou Jéssica, recém-saída da faculdade de administração, com suas conexões familiares e a filiação de golfe de seu pai ao mesmo clube de campo de nossos maiores clientes. Clara vai cuidar dos seus clientes a partir de amanhã, continuou David, gesticulando para a loira de aparência nervosa à sua direita. Você pode limpar sua mesa esta tarde. Quando o almoço terminou com murmúrios estranhos e cadeiras arrastando, meu colega Marcos me alcançou no corredor. Samantha, sinto muito. Isso foi completamente antiprofissional. Todos nós sabemos o que você fez por esta empresa. Endireitei os ombros. Obrigada, Marcos. Às vezes, os finais são, na verdade, começos disfarçados. De volta à minha mesa, empacotei metodicamente meus itens pessoais enquanto secretamente enviava a mim mesmo arquivos importantes nos quais eu havia trabalhado legalmente, minhas apresentações para clientes, meus materiais de treinamento, meus documentos de processo. David construiu seu negócio com base na minha experiência, ao mesmo tempo em que sistematicamente garantia que eu nunca receberia o devido crédito ou compensação. As planilhas que rastreiam as discrepâncias entre os bônus dos meus colegas homens e os meus contavam uma história que a Comissão para a Igualdade de Emprego acharia muito interessante. Quando coloquei a mão na gaveta de baixo, meus dedos se fecharam em volta do grosso envelope pardo. 6 meses atrás, descobri algo enquanto preparava relatórios trimestrais que me fez começar a guardar recibos, algo sobre fundos de clientes desaparecidos e contabilidade criativa que levou direto às contas offshore de David. Algo que explicava seu comportamento cada vez mais errático e seus cortes desesperados de custos. Coloquei o envelope na minha bolsa junto com a foto emoldurada da minha falecida mãe, a mulher que me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou, que trabalhou em 3 empregos para me ajudar a terminar a faculdade, que me ensinou que dignidade não é o que os outros lhe dão, mas o que você se recusa a deixar que tirem de você. Tenha sempre um plano de contingência, ela costumava dizer, e nunca deixe que vejam você suar. Enquanto caminhava pelo escritório pela última vez, de cabeça erguida apesar dos sussurros, me perguntei o que ela pensaria do meu plano de contingência. Não era a vingança que eu buscava. Era justiça e talvez algo mais, a chance de construir algo melhor a partir das cinzas do que David havia destruído. O segurança evitou meu olhar enquanto pegava meu distintivo. Tenha uma boa noite, senhorita Reynolds. Ah, sim, respondi, meu sorriso amargo se transformando em algo mais genuíno enquanto eu saía para o sol quente da tarde. Isso é só o começo. O que eu não percebi naquela época foi o quão proféticas aquelas palavras seriam, ou que um mês depois eu estaria sentado na cadeira do proprietário quando David entrou no que ele pensava ser uma reunião com o misterioso novo comprador da empresa, apenas para se ver cara a cara com a mulher que ele havia descartado tão publicamente. Mas primeiro, eu tinha uma ligação para fazer para um velho amigo da faculdade de administração que havia herdado recentemente a empresa de capital de risco do pai e um envelope para abrir que mudaria tudo. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com uma taça de vinho intocada enquanto espalhava o conteúdo do envelope à minha frente. O apartamento parecia estranhamente silencioso, sem o barulho de fundo habitual das ligações de trabalho ou o bater frenético das teclas do meu laptop enquanto eu preparava apresentações até tarde da noite. Vamos ver o que você estava escondendo, David, sussurrei, organizando os documentos cronologicamente.
Durante meses, notei discrepâncias nas contas dos nossos clientes, pequenas no início, quase dispensáveis como erros contábeis, mas o reconhecimento de padrões era minha especialidade, e elas não eram aleatórias. Os fundos dos clientes estavam sendo temporariamente desviados antes dos relatórios trimestrais e devolvidos dias depois com a receita de juros desviada. O crime perfeito: não há dinheiro perdido, apenas tempo roubado. E em finanças, tempo é dinheiro. A documentação levou a uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, uma empresa cujo único diretor era listado como The Patterson Holdings. David não estava apenas roubando dos clientes, ele estava jogando com os fundos de aposentadoria deles para cobrir suas próprias perdas de investimento. Um documento mostrou uma transferência de mais de $2 milhões para cobrir uma chamada de capital em um empreendimento imobiliário fracassado. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular. Isso não era apenas motivo para demissão, era crime. Mas quem acreditaria em mim? Eu era o ex-funcionário descontente, ele era o consultor financeiro carismático com conexões políticas e uma fundação de caridade que aparecia no noticiário local todo Natal. A ligação foi completada no terceiro toque. Michael Harrington. Mike, aqui é Sam Reynolds. Uma pausa, e então a voz calorosa inundou sua voz. Sam. Já faz o quê? 2 anos desde o jantar de ex-alunos? Como você está? Respirei fundo. Já estive melhor. Escuta, você ainda cuida de aquisições de risco na Harrington Capital? Na verdade, sou eu quem comanda o lugar agora. Papai teve um derrame ano passado, e eu assumi. Sua voz suavizou. Desculpe, perdemos o contato. O que está acontecendo? Durante a hora seguinte, expliquei tudo: minha demissão, a fraude que descobri e, o mais importante, a oportunidade que vi. A Patterson Financial não era apenas o playground de David, era um negócio sólido com clientes fiéis que mereciam mais, clientes que confiavam em mim. Então, você quer que eu te ajude a comprar a Patterson? Mike parecia intrigado, em vez de desdenhoso. Isso é ambicioso, Sam. Até para você. Preciso de um sócio com capital e credibilidade. A empresa vale cerca de $12 milhões, com base nos ativos e na receita dos clientes, mas com o que encontrei? Dei um toque nos documentos. O David ficará motivado a vender rápida e discretamente assim que eu mostrar minha mão. Você está sugerindo que usemos essa informação como alavanca? Mike parecia cauteloso. Estou sugerindo que ofereçamos a ele um preço justo e uma chance de evitar a prisão, corrigi. Isso não é chantagem, é uma proposta de negócios com contexto. Mike ficou em silêncio por um momento. Envie-me os dados financeiros, os reais, não o que ele está mostrando. Vou pedir à minha equipe para analisar os números. Mas Sam. Sua voz ficou séria. Se fizermos isso, é porque o negócio faz sentido, não porque você quer vingança. Vingança? Eu não quero vingança, eu disse, me surpreendendo com o quanto eu falava sério. Quero construir algo melhor para esses clientes. E sim, quero ver a cara do David quando ele descobrir quem comprou a empresa dele, mas isso é só um bônus. Depois de desligar, sentei-me e finalmente tomei um gole de vinho. A verdade é que eu estava infeliz na Patterson Financial há anos, permanecendo lá apenas porque me convenci de que precisava de segurança, de que não estava pronto para liderar. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça: você sempre optou pelo seguro, Samantha. Às vezes, o maior risco é não correr nenhum. Ela estava certa. Apesar de todas as minhas planilhas e planos de contingência, eu tinha medo de apostar em mim mesma. Meu telefone vibrou com uma mensagem do Mike: reunião marcada com minha equipe amanhã às 9 horas. Traga tudo. E Sam, durma um pouco. Você está prestes a se tornar um empreendedor. Olhei ao redor do meu apartamento, para o diploma de administração emoldurado que obtive enquanto trabalhava em 2 empregos, para a estante cheia de livros de finanças e liderança que estudei obsessivamente, para o quadro de visão que criei anos atrás com o Seja Dono da minha empresa escrito no centro. Pela primeira vez desde aquele almoço humilhante, sorri genuinamente. David me fez um favor. Ele me empurrou do penhasco de onde eu tinha medo de pular. Enquanto eu recolhia os documentos no envelope, meu telefone tocou novamente. O identificador de chamadas mostrava Marcos, do escritório. Hesitei antes de responder.
Sam, sou eu. Tem uma coisa que você precisa saber. Os clientes estão perguntando por você, e o David está dizendo que você pediu demissão para se mudar para o outro lado do país. Mas isso não é tudo. Sua voz se transformou em um sussurro. Ele está tentando acessar seus arquivos e contatos de clientes, e eu ouvi dizendo para Clara revisar alguns dos relatórios trimestrais antes que eles sejam divulgados na semana que vem. Meu coração disparou. Marcos, você precisa tomar cuidado. Eu já saí. Ele me interrompeu. Eu pedi demissão hoje, depois do que ele fez com você. Mas tem mais. A Jéssica não é só a nova queridinha dele, acho que eles estão envolvidos, e acho que ela sabe o que quer que ele esteja escondendo. Fechei os olhos, e as peças se encaixaram. Obrigada por me contar. O que você vai fazer? Ele perguntou. Pensei na reunião de amanhã, nos documentos abertos à minha frente, na cara presunçosa de David ao me dispensar. Vou cuidar dos nossos clientes, disse eu simplesmente. E se você estiver interessado em uma nova oportunidade em breve, mantenha o celular ligado. Depois que desliguei, adicionei as informações de Marcos às minhas anotações, outro aliado, outra peça do quebra-cabeça. Na manhã seguinte, enquanto me vestia para minha reunião com Mike e sua equipe, escolhi meu terno elegante, aquele que David certa vez me disse que parecia ambicioso demais para reuniões com clientes. Penteei meu cabelo solto em vez do coque severo que adotei para ser levada a sério no ambiente do clube dos meninos. Hoje, eu não estava me vestindo para a aprovação de ninguém além da minha. Hoje era o primeiro dia da minha nova vida. E em exatamente 4 semanas, se tudo corresse conforme o planejado, David Patterson entraria no escritório do proprietário esperando encontrar um investidor anônimo e me encontraria. O que eu não percebi foi que Jéssica estava me observando mais de perto do que eu pensava durante aqueles últimos dias no escritório, ou que as decepções financeiras de David eram muito mais profundas do que minha documentação cuidadosa havia descoberto. A batalha que me aguardava testaria não apenas minha perspicácia empresarial, mas também minha integridade e determinação de maneiras que eu ainda não conseguia imaginar. Os escritórios da Harrington Capital ocupavam o último andar de uma torre reluzente no centro da cidade, um mundo de distância das instalações antigas da Patterson Financial no parque empresarial. À medida que o elevador subia, minha ansiedade também aumentava. Não era apenas uma reunião, era o primeiro teste para saber se meu plano era brilhante ou apenas a fantasia de um funcionário injustiçado. Mike me recebeu com um abraço caloroso que dissolveu momentaneamente minha fachada profissional. Você parece pronta para a batalha, disse-ele em tom de aprovação, conduzindo-me a uma sala de conferências onde 4 pessoas me aguardavam. Pessoal, está é Samantha Reynolds. Sam, apresento-lhes nossa consultora jurídica Emma Lewis, nosso analista financeiro Ray Patel, nosso especialista em aquisições Thomas Urai e meu pai, James Harrington. Quase tropecei na última introdução. James Harrington era uma lenda no capital de risco, conhecido por sua perspicácia implacável e ética impecável, uma combinação incomum em nosso setor. Eu não esperava que ele estivesse aqui, principalmente porque Mike mencionou seus problemas de saúde. Senhora Reynolds, James assentiu da cadeira de rodas. Michael diz que a senhora descobriu algo significativo na Patterson Financial. Nas 2 horas seguintes, expus tudo, o padrão de fraude, extratos de clientes, registros de transferência e os documentos da empresa de fachada. Expliquei o modelo de negócios da Patterson, sua base de clientes composta principalmente por profissionais de classe média alta e seu potencial de crescimento se administrado adequadamente. O que o qualifica para comandar essa operação? James perguntou sem rodeios depois que terminei. Já estou no comando há 3 anos, respondi sem hesitar. David Patterson é o rosto, mas eu gerenciei o relacionamento com os clientes, desenvolvi as estratégias de investimento e treinei todos os novos consultores. O que me falta é a rede de contatos dele no clube de campo, mas esses relacionamentos não geram novos negócios há anos. Nosso crescimento vem de indicações de clientes, clientes que confiam em mim. Emma, a advogada, inclinou-se para a frente. Essas alegações de fraude são sérias. Quais são as suas evidências concretas de que David sabia dessas transferências? Peguei um único e-mail que havia guardado para o final, uma correspondência entre David e seu banqueiro particular discutindo a realocação temporária e o retorno subsequente com ajuste dos fundos do cliente. A sala ficou em silêncio enquanto eles a examinavam. Isso é fraude de valores mobiliários clássica, murmurou Emma. Ray,
que vinha calculando discretamente durante toda a minha apresentação, se pronunciou: com base nos ativos legítimos sob gestão e na receita atual, a Paterson Financial vale aproximadamente 10,2 milhões de dólares, não os 12 milhões de dólares que você estimou. Ele me entregou uma planilha. Mas suas projeções de crescimento, considerando a redução da rotatividade e a expansão dos serviços, são sólidas. Se você conseguir reter 85% dos clientes, esta pode ser uma aquisição muito lucrativa. Mike trocou um olhar com seu pai, que assentiu de forma quase imperceptível. Aqui está o que propomos, disse Mike. A Harrington Capital formará um veículo de aquisição para comprar a Paterson Financial. Ofereceremos 7,5 milhões de dólares, sujeito à confirmação das suas conclusões por meio de due diligence. Você se tornará o acionista majoritário e CEO com 51% do capital. Ficaremos com 49% e forneceremos suporte de capital contínuo para iniciativas de crescimento. Pisquei, tentando processar o que estava ouvindo. Isso é extremamente generoso. James Harrington fez um gesto de desdém. Não é generosidade, são negócios. Você identificou um ativo subvalorizado com potencial de crescimento. Estamos simplesmente investindo nessa oportunidade e em você. Há uma condição, acrescentou Mike. Nós cuidamos da negociação com Paterson. Nenhum contato direto seu até o fechamento do negócio. Meu primeiro instinto foi protestar, esse era meu plano, minha justificativa, mas reconheci a sabedoria da abordagem deles. Meu envolvimento só complicaria as coisas e potencialmente assustaria David. Concordo, eu disse, estendendo a mão. Quando começamos? Já fizemos isso, respondeu Emma, reunindo os documentos que eu havia trazido. Vou pedir para nossa equipe verificar isso imediatamente e preparar a carta de oferta. Se tudo estiver certo, poderemos entrar em contato com Paterson até o final da semana. Quando a reunião terminou, James pediu para falar comigo em particular. Mike levou seu pai até um escritório de canto com vista panorâmica da cidade. Meu filho me disse que vocês eram colegas de classe, disse James quando ficamos sozinhos. Sim, na Wharton. Ele era o melhor da nossa turma. James assentiu. E você foi a segunda, enquanto trabalhava em 2 empregos. Michael sempre admirou sua tenacidade. Ele me observou atentamente. Preciso saber uma coisa, senhorita Reynolds, isso é uma questão de vingança para você? A franqueza da pergunta me pegou de surpresa, mas eu apreciei. Em parte, admiti. Eu estaria mentindo se dissesse que não quero que David sofra as consequências de suas ações. Mas, principalmente, trata-se de provar algo a mim mesmo. Passei 6 anos enriquecendo outra pessoa enquanto duvidava das minhas próprias habilidades. Estou cansado dessa narrativa. James sorriu pela primeira vez. Boa resposta. A vingança é um modelo de negócio ruim, mas a autoconfiança é a base do sucesso. Ele me entregou um cartão de visita. Este é o meu número particular. Se você encontrar algum obstáculo durante este processo, ligue para mim diretamente. Nas 2 semanas seguintes, os eventos ocorreram com uma velocidade vertiginosa. A equipe de Emma verificou minhas descobertas e descobriu ainda mais irregularidades nas contas de Paterson. Ray desenvolveu um modelo de avaliação abrangente que justificou nosso preço de oferta. Mike abordou David pessoalmente com uma carta de intenções, apresentando-se como o único comprador interessado. Fiquei longe do escritório, mas mantive contato com Marcus, que de fato havia se demitido, mas estava cumprindo seu aviso prévio. Por meio dele, aprendi que as preocupações dos clientes estavam aumentando à medida que suas ligações não eram atendidas e as explicações de David se tornavam cada vez mais implausíveis. Ele está em pânico, relatou Marcus durante nossa reunião secreta. 3 grandes clientes ameaçaram suspender suas contas se não conseguirem falar com você até o final do mês. E tem mais uma coisa, os extratos trimestrais estão atrasados. Jéssica está trabalhando até tarde todas as noites. Eles estão escondendo os rastros. Percebi que eles sabiam que alguém estava observando. Minha suspeita se confirmou no dia seguinte, quando Mike ligou. Paterson aceitou nossa oferta inicial sem negociação, disse ele, com a voz revelando surpresa. Ele quer fechar o negócio em 2 semanas e concordou com todos os termos, incluindo a cláusula de confidencialidade sobre a mudança de propriedade.
Isso é suspeito, eu disse lentamente. Ele nem sequer revidou? Não. Emma acha que ele está desesperado para se desfazer do negócio antes que a fraude seja descoberta. Os extratos trimestrais para os clientes já estão com 3 semanas de atraso. Senti um nó no estômago. Mike, precisamos ir mais rápido. Acho que ele está planejando esvaziar as contas antes do fechamento da venda. Houve uma pausa. Pedirei a Emma que acelere o cronograma e solicite acesso imediato aos sistemas financeiros como condição para prosseguir. A aceleração funcionou. Em poucos dias, tínhamos acesso total aos sistemas da Patterson, com protocolos de monitoramento implementados para impedir transferências não autorizadas. David, talvez sentindo que a rede se fechava ao seu redor, tornou-se cada vez mais errático. Marcos relatou que estava destruindo documentos tarde da noite e demitiu 2 funcionários administrativos que questionaram as declarações atrasadas. Mas, mesmo enquanto nosso plano progredia, eu estava incomodado por uma crescente sensação de desconforto. Tudo estava indo muito bem. David era muitas coisas, mas estúpido não era uma delas. Por que ele aceitaria a nossa primeira oferta sem negociação? Por que concordar com a confidencialidade sobre a nova propriedade quando isso normalmente seria motivo de orgulho em uma venda? A resposta veio inesperadamente 3 dias antes do fechamento programado, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido: verifique as transferências internacionais de 2 anos atrás. Não apenas os fundos dos clientes, mas também as contas da família. Você perdeu algo importante. J. Olhei para o meu celular, confusa, até que me dei conta. Jéssica. Mas por que ela me ajudaria? Liguei imediatamente para Emma e pedi que ela investigasse as contas familiares administradas pela Patterson Financial, contas que eu não havia incluído na minha pesquisa inicial porque elas não faziam parte da base regular de clientes. O que ela descobriu chocou até mesmo nossa experiente equipe jurídica. David não estava apenas desviando fundos dos investimentos dos clientes, ele estava sistematicamente esvaziando as contas fiduciárias de sua cunhada viúva e de seus filhos, familiares que lhe confiaram suas finanças após a morte de seu irmão. Mais de 3,2 milhões de dólares, quase toda a sua herança, foram transferidos para a mesma empresa de fachada das Ilhas Cayman. Isso não foi apenas uma fraude, foi uma traição do tipo mais pessoal. Agora eu entendia seu desespero para vender o imóvel de forma rápida e discreta. Ele não estava apenas fugindo de potenciais acusações de valores mobiliários, ele estava fugindo da própria família. Enquanto eu estava sentado no meu apartamento naquela noite, revisando as descobertas atualizadas com Mike e Emma em uma teleconferência, uma estranha mistura de emoções tomou conta de mim. A vingança que eu esperava parecia vazia diante de uma crueldade tão impressionante. Isso muda as coisas, disse Mike, sério. Precisamos considerar se ainda queremos prosseguir com a aquisição, considerando os potenciais processos familiares e danos à reputação. Pensei na cunhada de David e nos filhos dela, nos clientes que confiaram suas economias à empresa, em Marcos e nos outros funcionários que dependiam de seus empregos. Estamos seguindo em frente, eu disse com firmeza, mas com modificações. Quero que os fundos da família sejam recuperados, incluídos no contrato de compra e venda, como condição para o fechamento. E quero uma reunião agendada com David no dia do fechamento, só ele e eu. Emma hesitou. Samantha, isso pode colocar em risco. Não é negociável, interrompi. Não se trata mais de negócios. Depois de uma discussão tensa, eles concordaram com meus termos. O acordo modificado foi enviado a David na manhã seguinte, 7,5 milhões de dólares de preço de compra menos 3,2 milhões de dólares a serem colocados em custódia para as contas da família e uma reunião privada com o novo proprietário imediatamente após a assinatura. Sua resposta veio em menos de 1 hora, acordo aceito, reunião agendada, encerramento marcado para as 14 horas da segunda-feira seguinte. Quando desliguei o telefone, percebi que minhas mãos estavam tremendo, não de nervosismo, mas de uma estranha calma resolução. Em 3 dias, eu estaria sentado na cadeira do proprietário quando David Patterson entrasse, esperando encontrar um investidor anônimo. Em vez disso, ele se veria cara a cara com a mulher que havia descartado tão casualmente. Mas agora, não se tratava apenas de provar que ele estava errado sobre mim. Tratava-se de justiça para todos que ele havia traído. Eu só esperava estar preparado para o que viria a seguir. O fim de semana anterior ao fechamento se arrastou sem parar.
Eu alternava entre revisar os planos de negócios para a empresa reformulada e ensaiar o que diria a David quando finalmente nos encontrássemos pessoalmente. Cada cenário que eu imaginava parecia simultaneamente insuficiente e excessivo. Nenhuma palavra parecia adequada à magnitude da sua traição, mas qualquer coisa além da civilidade profissional corria o risco de minar minha posição como o novo proprietário. No domingo à noite, recebi outra mensagem do número da Jéssica: ele está planejando deixar o país depois do fechamento. Passagens para B sem extradição. Cuidado. Encaminhei a mensagem para Emma, que respondeu imediatamente: já estou trabalhando nisso. O juiz autorizou uma restrição de viagem enquanto se aguarda a investigação das contas da família. A patrulha da fronteira foi notificada. As peças estavam se encaixando, mas algo ainda me incomodava no envolvimento de Jéssica. Por que se voltar contra David agora? Qual era o plano dela? A manhã de segunda-feira amanheceu brilhante e clara, o tipo de dia perfeito de outono que parecia alegre demais para o confronto que estava por vir. Vesti-me com cuidado deliberado, um terno azul marinho sob medida que projetava autoridade sem ostentação, os brincos de pérolas simples da minha mãe e o relógio que minha primeira cliente me deu quando a ajudei a garantir sua aposentadoria após a morte inesperada de seu marido. Para a mulher que me devolveu o tempo, dizia a inscrição, um lembrete do motivo pelo qual entrei nessa profissão em primeiro lugar. Mike me pegou às 11 horas, parecendo um capitalista de risco bem-sucedido em seu terno sob medida. Nervoso, ele perguntou enquanto saíamos do meu prédio. Estranhamente, não, respondi. Já repassei esse momento na minha cabeça tantas vezes que agora parece que estou apenas seguindo um roteiro. Ele me olhou com ceticismo. Lembre-se, esta é uma transação comercial, antes de tudo. Qualquer satisfação pessoal que você tenha ao ver o rosto dele é secundária. Eu sei. Alisei minha saia. Mas estaria mentindo se dissesse que não estou ansiosa. Chegamos a Harrington Capital para os preparativos finais. Emma nos apresentou os documentos de encerramento uma última vez, enfatizando as disposições para a recuperação dos fundos familiares desviados e as restrições às futuras atividades de David no setor financeiro. Ao assinar estes documentos, ele estará efetivamente admitindo o mau uso de recursos, explicou ela. Não é uma confissão direta, mas o suficiente para apoiar os esforços de recuperação civil. Às 13h30, partimos para Patterson Financial. O plano era simples: Mike e a equipe jurídica cuidariam da assinatura dos documentos na sala de conferências. Enquanto isso, eu aguardaria no que em breve seria meu escritório, o atual santuário de David, para a reunião agendada. Entrar na Patterson Financial foi surreal depois de quase um mês de ausência. A recepcionista, Diane, olhou 2 vezes quando me viu, mas logo se distraiu com a chegada da equipe jurídica de Harrington. Passei despercebida enquanto Emma conversava com ela, seguindo pelo corredor familiar em direção ao escritório de David. Parei do lado de fora da porta. Através do vidro fosco, pude vê-lo se movimentando, provavelmente removendo itens pessoais em preparação para a entrega. Respirando fundo, endireitei os ombros e visualizei o sorriso encorajador da minha mãe. Este momento não era só para mim, era para ela, para a família que David havia roubado, para cada pessoa que já havia sido descartada por alguém que subestimou sua resiliência. Afastei-me e fui até um escritório vazio próximo para esperar até que a assinatura fosse concluída. Através das paredes finas, eu podia ouvir o murmúrio de vozes vindas da sala de conferências enquanto o processo começava. 20 minutos depois, meu telefone vibrou com uma mensagem do Mike: os documentos assinaram. Disseram a ele que o novo dono quer encontrá-lo no escritório em 10 minutos. A sua vez. Era isso. Dirigi-me ao que agora era oficialmente meu escritório e acomodei-me na cadeira executiva atrás da imponente mesa de mogno. Aproveitei o momento para absorver a mesma vista que David apreciara enquanto construía seu império fraudulento. Em breve, ela moldaria minha visão de um tipo de empresa muito diferente. Exatamente às 14h45, houve uma batida na porta. Entre, chamei, virando-me para ficar de frente para a entrada. A porta se abriu e David Patterson entrou, com uma expressão educadamente expectante. Ele exibia o sorriso típico de quem se encontra com clientes, a mistura prática de confiança e deferência que reservava a clientes em potencial ricos. A expressão dele congelou no instante em que percebeu quem estava sentado atrás de sua antiga mesa. Olá, David, eu disse calmamente, embora meu coração estivesse acelerado.
Sente-se, por favor. O sangue sumiu de seu rosto enquanto ele permanecia imóvel no lugar. Sam? O que é isso? O que você está fazendo aqui? Acredito que lhe disseram que o novo dono queria se encontrar com você, respondi. Sou o novo dono. Por favor, sente-se. Temos assuntos para discutir. Seu choque rapidamente se transformou em descrença, depois em raiva. Isso é algum tipo de piada. Onde está Harrington? O Sr. Harrington é meu sócio e investidor. Criamos uma nova empresa que acaba de comprar a Patterson Financial, ou melhor, o que sobrou dela depois que você a esvaziou. Apontei novamente para a cadeira à minha frente. Esta conversa acontecerá independentemente de você estar sentado ou em pé, mas uma opção é mais digna do que a outra. Lentamente, como se estivesse se movendo na água, ele se sentou na cadeira. Seus olhos percorreram o escritório, talvez procurando pistas, talvez planejando uma fuga. Como, ele finalmente conseguiu dizer. Como você pôde comprar? Você saiu? Terminei por ele. Não saí. Seu próprio desespero por uma venda rápida e discreta tornou isso possível, isso e sua extensa fraude, que reduziu significativamente o preço de compra. Abri uma pasta sobre a mesa. Especialmente depois de contabilizarmos os 3,2 milhões de dólares que você roubou da família do seu irmão. Seu rosto se contorceu. Você não sabe nada sobre essa situação. Eu sei de tudo, David, interrompiu, cada transferência, cada declaração falsa, cada mentira que você contou a Catherine e aos filhos dela enquanto drenava a herança deles, assim como sei sobre a contabilidade criativa com fundos de clientes, as contas no exterior e as passagens aéreas para B que você não vai usar. Seus olhos se arregalaram diante dessa última revelação. Você não pode. O sistema judiciário pode e vai, corrigiu, já existe uma restrição de viagens. Os contadores forenses têm tudo o que precisam, e sua cunhada foi informada da situação. Deixei que isso assumisse minha posição antes de continuar, observando enquanto a realidade da situação se abateu sobre ele como um cobertor pesado. Mas não é por isso que eu queria esse encontro, eu disse. Não se trata de vingança. Ele deu uma risada amarga. Claro que sim. Não finja que está acima disso. Não me importo em querer que você enfrente as consequências, reconheci. Mas esta empresa não é mais sobre você, David. É sobre os clientes que confiaram em nós, os funcionários que dependem de seus empregos e sim, é sobre provar do que sou capaz. Algo que você nunca se preocupou em reconhecer. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o horizonte da cidade. Há um mês, você me disse que eu não era capaz de ir mais longe, que meu tempo aqui havia acabado. Virei-me para encará-lo. Você estava certo sobre uma coisa, meu tempo na Patterson Financial como sua funcionária havia acabado. Mas não porque eu tivesse atingido meu limite. Sua postura havia desmoronado, o empresário arrogante foi substituído por um homem encurralado enfrentando as consequências de suas ações. O que acontece agora? Ele perguntou com a voz rouca. Agora, voltei ao meu lugar, você tem opções, embora menos do que tinha há um mês. A venda foi concluída. Sua autoridade aqui terminou no momento em que você assinou aqueles papéis. Os fundos que você roubou da sua família estão sendo recuperados. Quanto às consequências legais, isso dependerá em parte de quão cooperativo você for com as autoridades e a empresa. Ele perguntou, com um toque de sua antiga atitude desafiadora retornando: você acha que pode simplesmente entrar e comandar? Os clientes não vão ficar. Eles são leais a mim. Desta vez, sorri sinceramente. Na verdade, 17 dos seus 20 maiores clientes já confirmaram que vão ficar quando souberam que eu assumiria. Acontece que, David, eles estavam trabalhando comigo o tempo todo. Você era só um nome na porta. O golpe final pareceu desmotivá-lo completamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento e então perguntou baixinho: Jéssica lhe contou sobre as contas de Catherine? Pensei em mentir, mas desisti. Sim. Mas estou curioso, por que seu novo protegido de confiança o trairia? Uma pontada de dor cruzou seu rosto. Porque ela é filha da Catherine. Minha sobrinha. Ela se candidatou com o nome de solteira da mãe. Só percebi depois de contratá-la. Ele riu sem graça.
Ela passou 6 meses se aproximando o suficiente para reunir provas. Acho que traição é coisa de família. Essa revelação me surpreendeu. Jéssica não era amante nem cúmplice dele, ela era um membro da família em uma missão de justiça. De repente, as peças se encaixaram: sua ascensão meteórica, seu acesso a documentos confidenciais, suas mensagens anônimas para mim. Entendo, eu disse finalmente. Bem, isso explica o interesse dela nos extratos trimestrais. O interfone na mesa vibrou, interrompendo nossa conversa. A voz de Emma se fez ouvir: Senhora Reynolds, a equipe de transição está pronta quando a senhora quiser. Obrigada, Emma. Mais 5 minutos, por favor. Virei-me para David. Nosso tempo acabou. A segurança vai escoltá-la para fora. Seus pertences pessoais foram embalados e serão entregues em sua casa após serem verificados quanto à propriedade da empresa. Ele se levantou, trêmulo, e a realidade da situação se tornou evidente. Isso não acabou, Samantha. Você ainda não ouviu falar de mim. Olhei fixamente para ele. Na verdade, sim. As cláusulas de não concorrência e não difamação que você assinou hoje são bastante abrangentes. Se você as violar, o restante do valor em custódia vai diretamente para a conta de recuperação da sua família. Quando ele chegou à porta, gritei para ele: e David, da próxima vez que você disser a alguém que essa pessoa é incapaz de ir mais longe, lembre-se deste momento. A porta se fechou atrás dele e eu fiquei sozinho em meu novo escritório. O confronto que eu havia imaginado por semanas havia acabado, e o sentimento que me invadiu não era a satisfação vingativa que eu esperava, mas algo mais complexo, uma mistura de alívio, orgulho e o peso preocupante da responsabilidade. Olhei ao redor para o que agora era meu, não apenas o escritório, mas toda a operação, com todos os seus problemas e potencial. O verdadeiro trabalho estava apenas começando. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido: obrigada por tudo. Conversamos em breve. Jessica R. Morton. Salvei o número e fiz uma anotação mental para entrar em contato com Jessica, ou melhor, Jessica Morton, minha aliada inesperada em tudo isso. Houve muitas conversas a serem travadas nos próximos dias. Uma batida na porta anunciou a chegada de Mike. Ele entrou com uma garrafa de champanhe e 2 taças. Então, como foi? Melhor do que o esperado, eu disse, aceitando um copo, e muito mais complicado. Ele ergueu o copo. Há novos começos. Bati meu copo no dele. Há novos começos e a descobrir o que acontece depois da vingança. Enquanto tomávamos champanhe, observei o sol do fim da tarde projetando longas sombras sobre a cidade. O confronto havia terminado, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando: transformar essa empresa contaminada em algo honesto e valioso, construir algo que deixaria minha mãe orgulhosa, provando de uma vez por todas que eu era mais do que capaz de ir mais longe do que qualquer um, inclusive eu, havia imaginado. O que eu não percebi na época foi o quão profundamente a fraude de David havia penetrado na empresa, ou quantos de seus clientes ricos eram cúmplices de seus esquemas. A batalha pela frente exigiria mais do que perspicácia empresarial, ela testaria minha integridade, resiliência e capacidade de perdão de maneiras que eu ainda não conseguia imaginar. 6 meses se passaram em uma confusão de dias de 18 horas, reuniões de emergência com clientes e reestruturação completa da empresa. Renomeei a empresa para Integrity Wealth Partners, um nome que representava a promessa que fiz a cada cliente e funcionário que optou por ficar. Na manhã do nosso relançamento oficial, eu estava no escritório antes do amanhecer, revisando a apresentação para a reunião geral. O peso familiar da responsabilidade havia se tornado confortável, como uma jaqueta bem usada que antes parecia grande demais, mas agora servia perfeitamente. Uma batida na porta me tirou dos meus pensamentos. Jéssica estava lá, segurando 2 xícaras de café. Você chegou cedo, ela disse, colocando uma xícara na minha mesa, embora eu não saiba por que estou surpresa. Sorri para minha aliada inesperada, que se tornou uma integrante inestimável da equipe depois do nosso primeiro encontro constrangedor, quando ela se desculpou por não revelar sua identidade antes e eu lhe ofereci uma posição permanente. Desenvolvemos um relacionamento baseado no respeito mútuo e na determinação compartilhada de transformar a empresa. Grande dia, respondi, aceitando o café com gratidão. Como está sua mãe? A expressão de Jéssica se suavizou. Muito melhor.
A recuperação dos fundos fez uma enorme diferença. As inscrições do Tyler para a faculdade serão enviadas na semana que vem, e o tratamento da Emma está indo bem. Ela fez uma pausa. Ela gostaria de te conhecer, sabe? Para te agradecer pessoalmente. Eu gostaria, eu disse, mas ela não me deve nenhum agradecimento. Eu fiz o que qualquer um faria. Jéssica me lançou um olhar cúmplice. Não, você não fez isso. A maioria das pessoas teria simplesmente aceitado a empresa e seguido em frente. Você garantiu que nossa família recebesse justiça sem exposição pública que nos machucaria ainda mais. Ela apontou para o material da empresa com a nova marca espalhado sobre a minha mesa. E você construiu algo melhor a partir das cinzas. A recuperação financeira de Catherine Morton e seus filhos foi minha principal prioridade depois que assumi. Embora tivéssemos recuperado a maior parte dos fundos roubados, os problemas legais de David estavam apenas começando. Ele havia evitado a prisão cooperando com as autoridades, mas as penalidades civis e a restituição o deixaram financeiramente devastado. A última vez que ouvi falar dele, ele estava morando em um pequeno apartamento e trabalhando como balconista em uma loja de roupas masculinas, uma queda humilhante para um homem cuja identidade havia sido construída inteiramente com base em status e riqueza. Como estão os números de retenção de clientes? Perguntei, mudando de assunto. Melhor do que o previsto, respondeu Jéssica, assumindo facilmente seu papel como nossa nova diretora de relações com clientes. Mantivemos 92% dos clientes originais e conquistamos 15 novos domicílios no último trimestre. A iniciativa de transparência tem sido particularmente eficaz. A iniciativa de transparência foi nossa nova abordagem para a comunicação com os clientes, relatórios regulares e honestos, sem jargões financeiros criados para confundir ou induzir ao erro. Implementamos uma tecnologia que dava aos clientes acesso em tempo real às suas contas e explicações claras sobre todas as taxas e estratégias de investimento. E Marcos, ele está pronto para a apresentação de hoje? Jéssica assentiu. Mais do que pronta. Os novos modelos do Comitê de Investimentos superaram nossos benchmarks em 2,3%. Ele está animado para compartilhar os resultados. Marcos se tornou nosso diretor de investimentos, liderando uma equipe que incluía veteranos da Patterson Financial e novos talentos que havíamos recrutado. Sua abordagem ética e mente analítica se mostraram inestimáveis durante a transição. Enquanto continuávamos revisando a agenda do dia, Mike chegou, trazendo a energia que o tornou um parceiro tão importante nessa empreitada. Os heróis conquistadores trabalhando duro como sempre, ele nos cumprimentou. A imprensa já está se instalando na sala de conferências, e o buffet acabou de chegar. O evento de hoje não foi apenas uma celebração interna, convidamos a mídia empresarial local para cobrir o relançamento, posicionando-o como uma história de renovação corporativa e transformação ética. A narrativa que elaboramos cuidadosamente omitiu os elementos mais dramáticos da fraude de David e da minha vingança pessoal, concentrando-se nas mudanças positivas que implementamos e no nosso comprometimento com o atendimento ao cliente. Como você está se sentindo? Mike perguntou depois que Jéssica saiu para supervisionar os preparativos. Sério? Recostei-me na cadeira, a mesma em que me sentei para confrontar David, agora estofada com um tecido mais brilhante. Sinto que estou exatamente onde deveria estar. Ele me observou pensativamente. Sabe, quando começamos isso, eu não tinha certeza se você estava fazendo pelos motivos certos. Eu também não, admiti. Mas em algum momento, a questão parou de ser sobre David e passou a ser sobre o que poderíamos construir juntos, sobre provar algo para mim mesma, e não para ele. Mike assentiu. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, Sam. A menção à minha mãe me trouxe uma pontada familiar de tristeza, mas agora era mais suave, amenizada pela consciência de que eu estava vivendo de acordo com os valores dela. Espero que sim. Às 9 horas, eu estava diante dos funcionários, clientes e imprensa reunidos em nossa área de recepção remodelada. O antigo logotipo da Patterson Financial foi substituído pelo nosso novo emblema, uma ponte que simboliza a conexão entre a experiência financeira e os objetivos do cliente. A luz natural entrava pelas janelas que antes eram cobertas por cortinas pesadas durante a gestão de David, um brilho metafórico e literal do espaço. 6 meses atrás, esta empresa estava em uma encruzilhada, comecei. Hoje, nos reunimos para celebrar não apenas um novo nome e uma nova aparência, mas um novo ethos.
Na Integrity Wealth Partners, acreditamos que o sucesso não se mede apenas pelos ativos sob gestão ou pelas margens de lucro, mas pela confiança que construímos e pelos futuros que ajudamos a garantir. Enquanto eu continuava delineando nossa visão, observei os rostos diante de mim, Jéssica orgulhosamente parada ao lado de sua mãe e irmãos, que vieram apoiá-la, Marcos, que se arriscou em uma startup quando poderia ter ido para qualquer empresa estabelecida, nossos funcionários, que resistiram à transição com graça e dedicação, Mike e seu pai, James, ao fundo, o velho Harrington acenando com aprovação de sua cadeira de rodas. Gestão financeira não se trata apenas de números, concluí. Trata-se de pessoas, de entender suas esperanças, medos e sonhos, de conquistar o direito de ajudá-las a navegar pelas decisões mais importantes da vida. Essa é a empresa que estamos construindo juntos, um relacionamento, uma conversa honesta de cada vez. Os aplausos que se seguiram foram calorosos e genuínos. Ao me afastar do pódio para me misturar aos convidados, um rosto familiar chamou minha atenção perto da entrada. Clara, a outrora nervosa substituta de David para mim, pairava incerta perto da porta. Fui até ela. Clara, que bom que você veio. Ela torceu as mãos, nervosa. Eu não tinha certeza se seria bem-vinda depois de tudo. Claro que sim, assegurei-lhe. Você foi tão vítima da manipulação do David quanto qualquer outra pessoa. Já encontrou um novo emprego? É por isso que estou aqui, na verdade, ela admitiu. Vi sua vaga para consultora júnior. Aprendi muita coisa nos últimos meses, principalmente o que não fazer. Ela deu um sorriso autodepreciativo. Mas eu gostaria de aprender do jeito certo. Do seu jeito. Observei-a por um momento. O antigo eu talvez tivesse sentido satisfação com a sua humildade, mas a pessoa que eu havia me tornado via apenas uma oportunidade. Orientar alguém que precisava de orientação, expandir nossa equipe em crescimento, virar mais uma página na transformação da empresa. Vamos marcar uma entrevista oficial na semana que vem, eu disse. Mas, cá entre nós, acho que você se encaixaria bem aqui. O alívio em seu rosto era palpável. Obrigada. Isso significa mais do que você imagina. À medida que o evento prosseguia, me vi atraído para a janela do meu escritório, olhando para a cidade onde vivenciei minha maior humilhação profissional e meu mais profundo triunfo. 6 meses atrás, eu estava sentado nesta sala confrontando David, saboreando a expressão de choque em seu rosto quando ele percebeu quem havia roubado sua empresa. Aquela lembrança não me trazia mais a satisfação intensa de antes. Em vez disso, senti algo próximo à pena, misturado à gratidão pelo empurrão que me forçara a apostar em mim mesmo depois de anos apostando na segurança. Uma batida suave chamou minha atenção. Catherine Morton estava parada na porta, sua semelhança com Jéssica era impressionante. Senhorita Reynolds, ela disse suavemente, espero não estar interrompendo, mas queria lhe agradecer pessoalmente. Dei-lhe as boas-vindas, apontando para a sala de estar. Por favor, me chame de Samantha. E não precisa agradecer. Sim, ela insistiu, com os olhos brilhando de emoção. O que você fez pela minha família, você não precisava nos compensar. Você poderia ter usado os crimes de David como alavanca sem nunca ter se preocupado com o que ele tirou de nós. Foi a coisa certa a fazer, eu disse simplesmente. Ela me estudou com o mesmo olhar direto da filha. Jéssica me disse que você perdeu sua mãe há alguns anos. Assenti, surpreso com a mudança de assunto. Ela deve ter sido uma mulher extraordinária para criar alguém com uma bússola moral tão forte. O elogio inesperado me deu um nó na garganta. Ela era. Tudo de bom em mim vem dela. Catherine estendeu a mão e apertou a minha brevemente. Então ela continua viva, no bem que você faz, na empresa que você construiu, nas pessoas que você ajudou. Depois que ela saiu, fiquei perto da janela, refletindo sobre suas palavras. Minha mãe sempre me disse que o verdadeiro sucesso não é medido por títulos ou contas bancárias, mas pelo impacto que temos na vida dos outros. Por esse padrão, talvez eu estivesse finalmente começando a ter sucesso. Meu telefone vibrou com um lembrete de calendário. Reunião com o ESCID Women's Shelter, discutir programa de educação financeira. Outra iniciativa que lançamos foi oferecer educação financeira pro bono para mulheres em moradias de transição, muitas delas escapando de relacionamentos abusivos. Reuni meus materiais e saí, parando para olhar para o escritório que antes representava o poder de David e agora simbolizava algo completamente diferente.
A empresa ainda não era perfeita, ainda tínhamos problemas legados para resolver, sistemas para melhorar, confiança para reconstruir, mas estávamos caminhando na direção certa. Um mês depois de me dizerem que eu não era capaz de ir mais longe, eu estava sentado na cadeira do proprietário quando meu antigo chefe entrou. Mas a verdadeira vitória não foi aquele momento de confronto, foi tudo o que veio depois, a comunidade que estávamos construindo, os valores que estávamos defendendo, o futuro que estávamos criando. Ao fechar a porta atrás de mim, sorri para a citação gravada que eu tinha instalado na parede em frente à minha mesa, palavras que minha mãe costumava repetir em momentos difíceis: seu maior poder não está em provar que os outros estão errados, mas em provar que você está certo. Todos os dias, eu trabalhava para viver de acordo com essa sabedoria e, a cada dia, isso parecia menos uma vingança e mais um propósito.